Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Atualidades, Conhecimentos Gerais, Geografia, Conhecimentos Regionais, preparando você para as várias provas de concurso que vocês vão fazer que tem essas disciplinas específicas, né? Atualidades, Conhecimentos Gerais, e por isso nós vamos trabalhar uma série de conhecimentos teóricos aí e algumas questões em seguida, tudo bem? Vamos lá então. Olha só, professor Igor Thiago, aí tem as nossas redes sociais, nossas redes sociais que tem, sempre eu estou alimentando aí, para que você possa estar se preparando, né? Tem muito conteúdo lá bacana, pode ir lá dar uma conferida, principalmente lá no Instagram, tá bom? Sou geógrafo formado pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduado na área de gestão escolar, na área de supervisão, docência superior, professor aí de vários cursinhos e EAD, plataformas, né? Estamos aqui para contribuir com vocês, tudo bem? Pessoal, seguinte, nós vamos aqui iniciar uma abordagem geral sobre capitalismo, né? Uma vez que o nosso sistema econômico atual vigente é o sistema capitalista de produção. E é importante que você entenda que o capitalismo é uma evolução. Ele partiu ali do modo de produção feudal para o capitalista, tá? Ali no final da Idade Média para o começo da Idade Moderna, século XV para o século XVI, e o capitalismo ele evoluiu. O capitalismo é um modo de produção, né, como a gente está colocando aí para vocês, o capitalismo é um modo de produção que se desenvolveu com a crise do feudalismo na Europa e se expandiu territorialmente pelo mundo a partir do século XVI. A sua evolução é marcada por mudanças no gerenciamento da produção, na tecnologia e nas doutrinas que orientam seu funcionamento. O capitalismo ele tem como características básicas a busca pelo lucro, a propriedade privada, ele é chamado de economia de mercado, onde você tem uma sociedade dividida em classes, existe uma divisão social do trabalho, uma divisão internacional do trabalho. O capitalismo também, ele é um sistema, né, que a propriedade sendo privada, existe uma grande concorrência, a busca é sempre ali pela iniciativa, né, pela inovação tecnológica, tá? Essas são as principais características desse sistema. E ele já seguiu nessa evolução em 4 fases. Nós estamos vivendo a 4ª fase do capitalismo. Capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional. O capitalismo comercial ele era aquele lá do início das grandes navegações, esse é o contexto histórico. E nas grandes navegações nós tivemos a expansão marítima europeia. As grandes potências do mundo naquela época eram Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, né, Países Baixos. Por quê? Porque eram as grandes potências marítimas do período, tá? A doutrina, a política econômica que foi desenvolvida naquela época foi o mercantilismo. O mercantilismo é um sistema, né, que visa o protecionismo estatal, a balança comercial favorável e também a acumulação de metais preciosos, né? Foi nesse contexto, por exemplo, que a América foi descoberta, né, que a América foi conquistada e colonizada e o Brasil entra muito nesse contexto, tudo bem? Nesse período existe uma divisão internacional do trabalho, onde países colônias e países metrópoles, né, sempre tinham ali a sua estrutura de relações de poder, onde os países colônias eles mandavam matérias-primas para as metrópoles e estas metrópoles mandavam ali os bens manufaturados para as colônias, tá? No capitalismo industrial, né, que é inaugurado na Revolução Industrial, e aí a gente está falando de século XVIII, tá? A segunda metade do século XVIII, nós vamos ter como grande transformação a Revolução Industrial, a primeira revolução, e o mundo vai desenvolver a partir de então, por essas potências que se industrializaram, o chamado imperialismo neocolonial, tá? O que você pode observar desse período imperialista, né, período neocolonialista, é exatamente a busca por novos territórios, ou seja, uma nova colonização que não era mais na América, porque esta foi colonizada durante o capitalismo comercial, e sim uma colonização dos países asiáticos e africanos, tudo bem? Bom, nesse momento as grandes potências eram as industrializadas, né? Então Inglaterra, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. Tá? A doutrina econômica, a política econômica foi aquela idealizada por Adam Smith, o chamado liberalismo, né, que marca a menor presença do Estado na economia. Olha só que interessante, o mercantilismo é uma presença que lhe preza por mais Estado, tá? A presença marcante do Estado na economia. O liberalismo por menos Estado, né, ou seja, a presença do Estado na economia é menor por conta da livre iniciativa, tudo bem?
Esse liberalismo ele dá muito certo, né? E aí vai fazer com que grandes empresas cresçam, né? Grandes multinacionais. É um grande período ali para despertar, juntamente com bancos, bolsas de valores, o que nós chamamos de capitalismo financeiro, que é a terceira fase do capitalismo, né? Esse capitalismo ele vai ser ali no final do século XIX, século XX, tá bom? Até o final do século XX mais ou menos, onde o mundo viveu o imperialismo, neocolonial ainda, a partilha e exploração das colônias africanas e asiáticas e as disputas por essas grandes áreas que levaram o mundo a duas grandes guerras mundiais, tá? E nessa ideia aí a gente tem a segunda revolução industrial como contexto histórico. As grandes potências eram os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Tanto é que eles vão entrar na disputa imperialista com grande força, e é por isso que vamos ter a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, e nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, né? Importante lembrar que nesse momento, até 1929, o mundo ainda era liberalista, né? A teoria lá do liberalismo como menor estado na economia. Mas com a crise de 29, vão acontecer um conjunto de mudanças nas políticas econômicas, principalmente dos Estados Unidos, onde a crise ela se deu, onde a crise começou, e aí você vai ter, a partir desse momento, uma nova política econômica chamada de keynesianismo. Isso é uma homenagem a John Maynard Keynes, né, o economista norte-americano que vai, juntamente com o governo americano, lançar o chamado New Deal, né, um novo acordo, aquele conjunto de transformações que vão preconizar a intervenção do Estado na economia. Então, nesse momento, o Estado volta a ser mais forte, tá? Isso vai se estender até os anos 70, ainda no capitalismo financeiro, capitalismo das grandes bolsas de valores, dos bancos, das grandes empresas transnacionais, tá? O importante é lembrar que esse capitalismo perdura até os anos 70, 80, com a crise do petróleo. Com a crise do petróleo, né, volta a existir aquela ideia de resgate ao Estado mais livre, mais liberal, porque o Estado estava tendo políticas sociais que oneravam muito o seu poder, ou seja, Ronald Reagan, né, presidente dos Estados Unidos, vai defender inclusive isso nos anos 80, dizendo que o Estado não é a solução dos nossos problemas, ele na verdade é o problema, e vai existir uma série de resgate a políticas liberais, né, que foram lançadas lá nos anos 40 por um alemão chamado Friedrich Hayek, mas que na escola de Chicago volta a surgir as ideias liberais. E é por isso que ele é chamado de neoliberalismo. Neoliberalismo é a política econômica, tá? O capitalismo agora vai ser aquele da globalização. Grandes bancos agora vão dar origem ao quê? A grandes empresas financeiras. Essas grandes empresas vão atuar no campo das comunicações, das telecomunicações. Surge a internet, né? Então o capitalismo vai ser informacional. O mundo vai viver a nova ordem mundial, a ordem da globalização, os blocos econômicos, as grandes organizações financeiras, as organizações também a nível global, como ONU, OMC, FMI, que já tinha surgido no capitalismo financeiro, mas que elas vão ganhar muita força no capitalismo informacional. Capitalismo das informações. Mas a política é o neoliberalismo, a política que prega novamente menor participação do Estado na economia. Isso aí cai muito em prova, tá, gente? Qual é a lógica das políticas econômicas? Vocês percebem a alternância do poder do Estado. Mercantilismo mais Estado, liberalismo menos Estado, keynesianismo mais Estado novamente e neoliberalismo menos Estado. É importante lembrar que nessa evolução do capitalismo você consegue ver as características dele muito marcantes. O Estado ele tem esse papel de alternância para a solução de problemas de ordem social, mas economicamente ele também vai ganhar contornos de acordo com o período histórico que estamos vivendo. Tudo bem? Então nós vivemos atualmente nesse capitalismo informacional, tá bom? Bom, nós vamos aqui agora analisar o mundo se montando a partir disso aí. A partir da lógica do capitalismo, nós vamos ter um conteúdo extremamente importante chamado de ordens mundiais, ou ordens globais, que é uma estrutura das relações de poder no mundo. E nessas ordens mundiais você vai ter o seguinte, linha do tempo, onde nessa linha do tempo eu quero mostrar para vocês 2 anos importantes, tá? O ano de 1990, que é o ano que encerra ali a União Soviética, e com isso também vai se encerrar a Guerra Fria, e o ano de 1945, que é quando acaba a Segunda Guerra Mundial. No geral, em termos de ordens mundiais, nós tivemos aí basicamente 3 ordens, tá? Olha só a nossa evolução. A grande divisão é pós-1990, ou seja,
o momento que nós estamos vivendo atualmente, nova ordem mundial. A velha ordem mundial vai ser tudo que antecede os anos 90. Só que nessa velha ordem mundial nós vamos ter duas ordens, tá? A velha ordem imperialista, também chamada de ordem monopolar ou unipolar, porque o mundo centralizava-se na Europa. A velha ordem bipolar, aí você está vendo a Europa com as grandes potências industrializadas, tá? Aí você vai ter a velha ordem bipolar, que é a chamada Ordem da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética vão dominar aí as relações de poder e vão disputar hegemonicamente o mundo, né? Não chegando a se enfrentar diretamente, por isso uma guerra fria, tá? Estados Unidos e União Soviética representando ali bloco capitalista, bloco socialista. Mas a partir do fim da União Soviética, né, que é o que marca ali o fim da Guerra Fria, nós vamos ter a nova ordem mundial, que é chamada de ordem multipolar, onde nós temos polos de poder e zonas de influência econômica. Os grandes polos de poder do mundo hoje são os polos do capitalismo, onde você vai ter Estados Unidos, países da União Europeia e o Japão. Na verdade, eu poderia até estender, não só da União Europeia, tá? O Reino Unido recentemente saiu da União Europeia, aquela grande campanha chamada Brexit, e aí nós vamos ter a Europa Ocidental. Pode colocar a União Europeia, mais a Inglaterra, mais o Reino Unido, né? Reino Unido e Inglaterra assim acontecendo como sinônimos. E os Estados Unidos influenciando, gente, ó, a América, a União Europeia influenciando quem? A Europa e também a África. Japão ó, influenciando a Ásia e a Oceania. Isso lá na década de 90, tá? Porque se a gente fosse atualizar para contornos atuais, aqui é Japão mais a China, que é uma grande potência emergente. Mas nós vamos abordar isso daqui a pouco, tá bom? Olha só que interessante, ó. Naquela época da Guerra Fria era muito comum a gente ver essas expressões, tá? Países capitalistas, países socialistas, mas uma outra expressão era muito comum. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Olha como é errôneo se falar terceiro mundo para qualquer país que seja subdesenvolvido. Porque naquela época em que foi lançada essas expressões, foram lançadas, foi o período da Guerra Fria. E durante o período da Guerra Fria era muito comum a gente dizer assim, que o primeiro mundo eram os países capitalistas, mas eles precisam ser o quê? Desenvolvidos, não é? Então os países capitalistas desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa Ocidental, né? Eles eram países ali de primeiro mundo, assim como o segundo mundo eram os países socialistas e eles não se classificavam como desenvolvidos ou não. Eles eram chamados de países planificados, né? Porque isso é uma expressão, né, para falar então aí dos países socialistas, né, da antiga ex-União Soviética, país do leste da Europa, praticamente, a Rússia também, tá bom? E o terceiro mundo era um grupo de países que se reuniu na Indonésia em 1955 para criar uma organização chamada de Movimento dos Países Não Alinhados. Eram países que queriam se manter na neutralidade geopolítica do período, não sendo exclusivamente parceiro dos Estados Unidos e nem exclusivamente parceiros da União Soviética. Bacana, gente? Bom, então nós vamos adiante aí, mostrando para vocês a nova ordem mundial. Eu quero que você perceba que essa linha que nós estamos apresentando como Norte e Sul, ela não é a linha do Equador, tá? Ela é chamada então de linha Norte-Sul, e ela é chamada de linha Norte-Sul porque ela representa a divisão da nova ordem em países desenvolvidos, vocês estão vendo aí, país nessa tonalidade amarela, e países desse verde aí, que seria em desenvolvimento, com a linha Norte-Sul, dividindo claramente, né, gente, América anglo-saxônica, a América dos Estados Unidos e Canadá, beleza? Da chamada América Latina, onde você vai ter desde o México, tá, gente? Desde o México até, tá? Até a América Central, é importante colocar isso, né? E o Brasil que estaria ali na América do Sul, tá bom? É bem legal colocar isso aí como forma de análise geopolítica, né? De qualquer tipo de análise. A Europa, você vai ter aí uma Europa sendo desenvolvida e uma África sendo em desenvolvimento. Você vai ver também aqui a Europa, né, como a gente costuma colocar, e a África também nesse bojo aí desses países, tá? Na Ásia vai ter a maior confusão da linha, onde você vai colocar a Rússia para o norte, mas os países da Ásia Central, a China para o sul.
uma dúvida que é sempre frequente pelo pessoal, mas eu sei, Igor, que a China é uma potência econômica, né? Porque que ela seria considerada, nesse caso aí, um país em desenvolvimento. Gente, desenvolvimento econômico não quer dizer desenvolvimento social. Então, para ter um índice de desenvolvimento humano maior, para ter um processo de sociedade desenvolvida, é muito além da economia, né? A China é uma potência econômica, ela ainda não é uma potência social. Assim funciona com vários outros países que são ricos, mas não são desenvolvidos, tá? Você vai ver também, e isso aqui eu acho muito bacana, né? A linha fazendo aí um contorno, né, gente? Que é bem interessante, onde ela vai fazer uma curva na região ali do Japão, da Coreia, né? E essa linha vai para o sul, né? Depois ela vai pegar alguns países tigres asiáticos que hoje já estão mais desenvolvidos, colocando para o norte, e Austrália e Nova Zelândia, que estariam aqui na região sul do mundo, no sul global, né, sendo países aqui, importante sendo colocado isso aqui para vocês, tá? Que são países que você tem aí todo um complexo, né, formado aí por países desenvolvidos no sul do mundo. É sul geográfico, mas é norte geopolítico. Isso aqui é importante demais você lembrar. Tudo bem? Bacana. Eu fiz uma tabela aqui para vocês, onde nessa tabela, tá? A gente vai colocar isso aqui para vocês de maneira bem didática, tá? É bem legal colocar essa situação para que você perceba que nós temos uma situação de desenvolvimento. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, ó. É bem legal colocar isso aqui. Nós temos aqui os países, né, ditos desenvolvidos, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês aqui. Nós temos os países ditos desenvolvidos, e nesses países eu vou comparar, né, países desenvolvidos com países em desenvolvimento, tá? Isso aqui fica bacana de vocês entenderem mais esse contexto, tá bom? É bem pertinente isso aqui, tá, gente? Bem pertinente. Os países desenvolvidos, né, são países que têm um IDH elevado, que têm um nível de desemprego baixo, né, que têm um PIB elevado, que têm uma mortalidade infantil baixa, que possuem uma alta taxa de alfabetização, né, essa alfabetização tem que ser alta, tá? Que o setor industrial emprega maior tecnologia, que a expectativa de vida é alta, tá bom? Que a condição de vida é boa, que o crescimento econômico é estável, boa distribuição de renda, ou seja, o índice de Gini, que é o índice que mede a concentração de renda sendo baixo, e alguns exemplos que a gente deu bem bacana para vocês entenderem que países são esses, tá? Os países em desenvolvimento, eles são países que têm um desemprego e pobreza elevado, né? Um PIB mais baixo, não significa dizer que ele tem um PIB baixo, pelo menos ele é mais baixo se comparados aos países desenvolvidos. Essa é a ideia, tá? Uma mortalidade infantil mais alta, possui alta taxa de analfabetismo, tá bom? O setor da economia predominante é o primário e o terciário, tá bom? Se bem que terciário hoje no mundo ele é o predominante, tá? A expectativa de vida é baixa, a condição de vida é de moderada a precária, dependendo do país, né, em várias situações do mundo aí, e eles dependem dos países desenvolvidos, principalmente no que diz respeito à tecnologia, tá bom? Aí colocamos alguns exemplos como Índia, Quênia, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia e Turquia. Tudo bem, gente? Tabelazinha comparativa aí dos indicadores socioeconômicos, eu acho bem interessante, bem pertinente fazer essa tabela comparativa, para que você tenha uma noção geral do que nós estamos falando, tá? É bem pertinente também, ó, falar que existem associações de países, né, grupos de países na globalização, que vão ser pautados nessa ideia de desenvolvimento, subdesenvolvimento, tá? Ainda hoje, tá? Ó, existe um grupo que desde os anos 70 ele existe, chamado de G7. Se você observar bem aqui a nossa exposição, nós estamos colocando para você aqui o que? Nós estamos colocando para você, né, deixa eu voltar aqui só para a gente poder ter uma noção geral, que o G7 é um grupo de países altamente industrializados, né, um grupo de países bem desenvolvidos, ó, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Inglaterra e Estados Unidos, tá bom? E existiu um grupo, e esse grupo ele existiu desde 1998, tá? Até 2014, chamado G8, que era o G7 mais a Rússia.
Inclusive a Rússia, né, foi expulsa do grupo agora por conta dessas questões recentes aí com a Ucrânia, tá bom? Existe um grupo chamado G20 e esse G20 ele é o G20 econômico, tá bom, gente? Econômico, que é o grupo de países que surgiu ali nos anos 90. Na verdade surgiu não, esse grupo já existia, né? O grupo foi criado para colocar os 20 maiores PIBs do mundo, tá? 20 maiores em PIB, Produto Interno Bruto do mundo, ou seja, países com alta economia. E aí entra não só os países desenvolvidos, como países emergentes também. Você vê aí o Brasil, você vê o México, né, a Argentina, enfim. Você vê uma série de países novos aí que são países considerados aí emergentes, tá? Além dos países tradicionalmente desenvolvidos. Aqui é um ranking de PIB, tá bom? Isso aqui é dentro da nova ordem mundial, tá, gente? São chamados de grupos de poder ou blocos de poder, tudo bem? Bacana demais. Pessoal, então voltando à nossa ideia, né, que a gente sempre tem que colocar isso aí como foco de análise, né? A gente tem aqui, olha só, vou trazer aqui vocês de novo para a questão. Esse é um ranking atualizado do PIB mundial, né? E aí a gente colocou atualizado porque os dados sempre são muito voláteis, né? Mas esses dados eles são sim dados de 2018, dados bem interessantes, que vão colocar aí os Estados Unidos sendo a maior potência econômica do mundo, logo em seguida a China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, Brasil, Canadá. Ou seja, você vê tanto países desenvolvidos quanto países emergentes. Esses países emergentes eles seriam países ricos, mas não países desenvolvidos, porque tem várias questões sociais, aqueles critérios que eu coloquei são bem importantes e bem interessantes. É relevante também colocar isso aqui para vocês, ó. Índia, Filipinas e Indonésia são países que devem ter as maiores taxas de crescimento nos próximos anos, tá? De 2019 até 2028, pelo menos você vai ver no ranking das maiores potências mundiais, ó, países, pessoal, ó, asiáticos, você vai ver aí sempre, ó, Filipinas, Indonésia, Índia, China, Malásia, Turquia, Tailândia, aqui eu encontrei um que não que é o Chile da América do Sul, Polônia, que é da Europa, e África do Sul. Mas você vê que os maiores aqui são países da Ásia, né? Então você vê o poder que a Ásia está tendo nos últimos anos, tá? Nesse grande contexto aí econômico global. Tudo bem? Bacana, pessoal, nós vamos continuar na próxima, né, falando sobre aí os países emergentes e como eles têm ganhado questão de destaque, porque tem vindo muito aí nas últimas provas, tá bom? Grande abraço, até a próxima, valeu!